Dá para dizer que um curso de direito, considerado o que a gente fez, é a mesma faculdade, inclusive, nós fizemos, mas geralmente segue uma linha, padrão, né? É um padrão. Ele prepara para carreira jurídica, para advogar, sai preparado para advogar. Não sai preparado. E é só uma questão de experiência depois para agregar ou falta muita coisa? Como é que é a sua avaliação nesse sentido? Assim, minha avaliação do curso de Direito em si, né? Ele vai te ensinar as matérias, te dá um norte das matérias em si por cima. Uhum. Então, a gente, quando sai do curso, tanto que quando a gente sai do curso, a gente fala, não sei nada. Né? Se me jogarem agora, abro um escritório, eu não vou abrir. Eu não sei o que fazer. Né? Ele te dá, são várias caixas, como se fossem várias caixas, cada uma matéria. Eles não fazem a interligação, né? Uhum. O processo civil eu vou usar com o direito civil, vou tirar com o direito previdenciário, eu vou usar com o direito tributário, né? Direito de família. A gente não tem essa conexão, né? Eles não te ensinam o dia a dia da advocacia. Sim. Né? Se tu pensar, não, vai me ajudar a montar uma história, não vai. Né? Ele vai te ensinar a ler a lei, a interpretar a lei, mas não vai fazer uma interpretação conectando vários ramos do direito. Até porque eu concordo plenamente com isso, foi a minha angústia. Eu adorava uma área do direito, era direito previdenciário do trabalho, estudava e saí sem saber analisar uma rescisão, sem saber olhar uma carteira de trabalho, porque é esse norte que falta, né? Esse norte de direcionamento prático e enfim, né? Assim, um dos meus estágios, eu estagiei também na Caixa Econômica, com o Dr. Roberval, lá na parte de habitação, e quando ele falou em subestabelecimento, imagina, eu já estava na 6ª fase, eu acho. Falou em subestabelecimento, eu falei, o que é isso? 6ª fase. Então, falei, se o aluno que está fazendo direito, o acadêmico do direito, não fizer um estágio, né, a gente fala de, o que eu entendo, tem que aproveitar a fase do curso e fazer estágio em tudo que é lugar possível. Né? Na empresa pública, num tribunal, com um ministério público, num escritório de advocacia. Né? Fundamental, né? É fundamental. Fundamental. Porque tu começa aí sim conhecer o direito. Sim. O que é o direito. O que eu sentia também era a diferença entre os professores. Em que sentido? Não é ser ruim, bom, tal, mas o professor que era ativo, um advogado ativo, ele falava esses termos. Ele trazia a realidade para a aula, facilitava demais, assim. De falar, eu tive esse caso prático, isso é isso é aquilo, e daí é mais fluido. Porém, eu senti um efeito com o tempo, que é o seguinte, virou um grande mercado mais acirrado, os cursos de direito, e por uma questão de concorrência e custos, eles tiveram que concentrar no mesmo profissional muitas matérias. E o profissional que está na lida, né, o magistrado vai dar aula, o advogado, o promotor, ele tem a vida profissional dele. Não vai dar assim, que tá, professor? É civil, tributário, não sei o que, acumular um monte num só, e daí quem perde acaba sendo o acadêmico, e ele tem que buscar, que entra nessa história do estágio, né? Que o estágio é fundamental. E é bem isso que tu falou, em que o professor, que ele está no dia a dia, ele dá uma aula completamente diferente do professor, que é o professor estudioso, que estudou, que fez o mestrado, às vezes o doutorado, e ele quer ser professor. Né? Às vezes o professor fala, vai acontecer assim, assim. Não vai acontecer assim. No dia a dia não é assim. Não é o que está escrito. Né? Cabe isso? Não. Cabe isso também? Não, nunca já fiz. Dá. Né? Mas também tem muitos. Professores, né? Então, às vezes eu tenho um professor que dá aula, que é advogado, ou é juiz, é promotor, que dá uma aula maravilhosa. Isso atrai o aluno, né? Sim. Então, eu tive aula com grandes professores aí que adorava ter aula com eles, né? O professor Dino, que é Tribunal de Justiça, ele trabalha no tribunal, o professor Flaviano, o próprio Júlio, né? O Anderly. Tive
né, o Caticarte, alguns professores, o Carlos, que me chamavam a atenção, pô, essa aula é gostosa. Então a gente fica na aula ali, é um prazer estar ali naquela aula. Claro, né? claro. Por outro lado, a gente começa a não gostar de algumas matérias, não pela matéria em si, mas pela aula. Pela aula, é. Então, direito do trabalho é uma área que eu não gosto. Aham. Né? Eu tive um professor que eu não gostava, não conseguia entender a aula dele. Não conseguia entender É a aula mesmo? dele. Então, esse aí é que eu brigava mais para conseguir ir melhor. E eu tô conectando isso. A minha experiência é exatamente ao contrário. Direito do trabalho, o meu professor foi o Alexandre Lickman Guerent. Cara, o cara é um monstro. Sim. Mas monstro, assim, sabe? Ele sabe mesmo, sabe profundamente o técnico, legislação, súmula. É apaixonado pela área e advogado, assim, né? Bem ativo, bem, imagina. Então motiva, dá estímulo, tu quer trabalhar com aquilo e tu, né? Vira até assim, pô, uma referência, né? Poxa, que legal, né? Que carreira legal, isso aí é bem interessante.